Com o afrouxamento do isolamento social, o número de casos nas crianças vem aumentando. E o nosso receio é que esses casos aumentem muito e crianças evoluam gravemente. Então, o nosso foco vai ser na prevenção e na identificação de casos mais graves. O coronavírus nas crianças pode causar uma síndrome gripal leve, com sintomas catarrais, como dor de cabeça, febre, dor de garganta, mas também pode causar quadros intestinais, com diarreia e vômito, que leva a desidratação e necessitando de uma internação hospitalar. Agora, os quadros mais graves nós temos encontrado numa síndrome que chama síndrome inflamatória multissistêmica, que é uma síndrome onde ocorre inflamação de órgãos e sistemas, como pele, como rim, coração e até cérebro. Então, nosso foco agora vai ser a prevenção e a identificação precoce desses casos que podem precisar de internação hospitalar. A prevenção através do uso de máscara, a limpeza das mãos com água e sabão, com álcool gel, a higienização das máscaras, tá? Os pais vão voltar às suas atividades, então ter esse máximo cuidado de chegar em casa e fazer sua higiene pessoal para ter contato com as crianças. E nosso outro foco vai ser a identificação precoce desses sintomas nas crianças. Crianças maiores de 8 a 15 anos que apresentem febre por mais 3 dias, alterações de pele, dor de barriga intensa, diarreia, leve ao posto de saúde para uma avaliação médica. Crianças pequenas, abaixo de 2 anos de idade, que apresentam cansaço respiratório, tosse, falta de ar, levem também a uma UBS para uma avaliação médica. O tratamento precoce instituído diminui muito a incidência de gravidade nessas crianças. Agora, doutora, você acha que é preciso ter um trabalho intensificado também dentro das comunidades, nas áreas periféricas, para conscientizar essa população? Sim, dentro da população mais periférica ainda é necessário campanhas de conscientização, de higiene pessoal, de não sair de casa, evitar ao máximo o contato social, crianças não irem ao comércio, não precisa a criança ir no comércio com os pais, não precisa a criança ir ao supermercado com os pais. Temos outras maneiras de tentar deixar essa criança em casa bem e confortável. Então precisamos focar nisso, em atividades dentro de casa que evite essas crianças saírem de casa e terem contato com o coronavírus, principalmente através de adultos, porque é o adulto que contamina a criança. A preocupação também dos pediatras é com relação ao retorno das atividades escolares, é isso? Nossa preocupação está agora nesse retorno das atividades escolares. Vamos ter que ter políticas para esse retorno. Concordamos com o retorno? Concordamos com o retorno, sim, mas dentro das medidas de segurança adequadas para evitar o máximo possível que essas crianças desenvolvam a doença. E repito, se desenvolver a doença, procurar uma ajuda médica precoce para evitar casos graves. É possível avaliar se o quadro em crianças do novo coronavírus diminuiu, está estabilizado ou continua avançando? Infelizmente, o número de crianças afetadas continua avançando. Agora com o afrouxamento social, principalmente. Nós já tivemos até 15 crianças internadas por conta de coronavírus. Elas podem ficar com sequelas para toda a vida por conta da Covid? Ainda não temos uma resposta definitiva se essas crianças vão ter sequelas, mas essas crianças vão ter alteração da saúde delas por bastante tempo. Talvez 1 ano, talvez 2 anos. Vão ser crianças que, se tiverem a doença grave, principalmente do coração, vão precisar acompanhar com cardiologista, com nefrologista, com neurologista por um bom tempo. E vai diminuir a qualidade de vida desta criança. Com toda a sua experiência, para finalizar nossa conversa, qual o recado, a mensagem que você deixa para os pais e para a população do estado do Amapá? A minha mensagem para a população é em cima de 2 aspectos: a prevenção e a identificação precoce do quadro. Prevenção, álcool gel, água e sabão. E a identificação precoce dos casos. Crianças com mais de 3 dias de febre, alteração de pele, conjuntivite, ínguas pelo corpo, procure imediatamente um serviço médico. Bom dia, doutora. Bom dia.
Eu quero alertar que após 3 meses em contato com o coronavírus aqui no estado, aproximadamente 3 meses, nós estamos nos deparando com síndrome inflamatória multissistêmica em crianças que afetam, entre outros órgãos, o coração. Nós estamos tendo agora a síndrome de Kawasaki. Aqui no estado são 10 crianças confirmadas com essa síndrome inflamatória multissistêmica e o alerta fica para a família. Hoje, a criança não é acometida de forma branda. Sabe-se que hoje a criança também pode ser acometida de forma grave. E os cuidados dentro de casa, porque o vírus chega em casa geralmente pelos adultos. Então, os cuidados com a máscara, distanciamento, higienização das mãos com água e sabão. De preferência, chegou da rua, deixa os sapatos, higieniza o sapato, tome um banho e abrace seu filho. Porque as crianças estão desenvolvendo doenças graves e o vírus ainda tem muito por se conhecer dele, principalmente os efeitos pós-infecção. Essas doenças elas acabam levando para a vida toda? Ainda não se sabe. A gente não sabe o comportamento do vírus, como que vai ser, quem adquiriu a doença, ou como que ele vai estar daqui a 6 meses. Não consigo ainda falar. Mas sabe que todo dia tem uma novidade. Alterações neurológicas, alterações renais, alterações pulmonares e cardíacas. Então, como vai ser daqui a 6 meses quem teve a infecção, a gente não sabe. Com relação a essas doenças cardiorrespiratórias em crianças, é preocupante aqui Sim, no Amapá? É claro que é preocupante, né? Nós temos um déficit hospitalar, né, de diagnóstico, de internação, então o ideal é que elas não desenvolvam. Como a doutora Marina Bucar nos fala, o vírus ainda é algo desconhecido, sabe-se muito, mas ao mesmo tempo tem muito para se conhecer dele, então não sabe o que vai acontecer com o indivíduo que adquirir a doença. Então o ideal é não ter a doença. Esse é o ponto mais importante. Trabalhando na linha de frente dessa pandemia, é possível mensurar quantos por cento das crianças aqui no nosso estado, na nossa capital, que não contraíram? Ainda não temos a noção. Mas é alto? Proporcionalmente, sim. Para você ter uma ideia, lá na Itália, na região de Bérgamo, em 5 anos tiveram 19 casos de Kawasaki, em 5 anos. O que seria Kawasaki? É uma síndrome, faz parte da síndrome inflamatória. Ela é uma síndrome caracterizada por olhos vermelhos, por adenoegalia cervical, por um rush cutâneo, por hiperemia, edema dos dedinhos com descamação e aneurisma de coronária com dilatação do coração também. Então, é uma síndrome, que a gente fala, relacionada a um processo inflamatório. Como eu estava falando, na região de Bérgamo, em 5 anos foram 19 casos. Nós, em menos de 1 mês e meio, mais ou menos 1 mês e meio, nós tivemos 10 casos em Macapá. Então, ainda não temos a ideia da proporção de crianças, porque a nossa testagem é uma das maiores testagens do Brasil, mas ainda não temos um número para falar. Assim, olha, as crianças estão com tantos por cento. A gente ainda está nessa fase, agora a gente vai intensificar entender esses índices para a gente alertar ainda mais a população. Por isso a orientação às famílias. Por favor, por favor. Isso é fundamental. Essa é a dica que fica, doutora. É a dica. Cuidado, não ter o vírus. É isso, evitar o contato com o vírus. Esse é o mais importante.